O rosário que você tem em casa não é apenas um objeto de devoção. É uma arma espiritual forjada no céu, ungida pelo sangue de Cristo e entregue às mãos da humanidade pela própria Mãe de Deus. Mas existe algo que quase ninguém te contou sobre ele. Algo que o Padre Pio sabia, praticava com uma intensidade que assustava até os próprios frades que viviam ao seu lado, e que ele revelou em momentos raros, quase em segredo, para almas escolhidas que buscavam verdadeira proteção espiritual. A Sexta-feira Santa está chegando, e se você acha que esse dia é apenas uma data litúrgica no calendário da Igreja, o Padre Pio diria que você ainda não compreendeu o que acontece no mundo espiritual nessa noite. Porque a Sexta-feira Santa não é somente o memorial da morte de Jesus Cristo. É o dia mais poderoso, mais denso e mais carregado de toda a história da salvação. É o dia em que o véu entre o visível e o invisível se torna mais fino do que em qualquer outro momento do ano. É o dia em que o mal treme e ao mesmo tempo se levanta com uma força que poucos conseguem perceber. E o seu rosário, nesse dia, pode ser a diferença entre uma família protegida e uma família exposta. Entre uma casa selada pelo sangue de Cristo e uma porta escancarada para o inimigo. Você tem rezado o rosário? Você o guarda com cuidado, com fé, com intenção? Ou ele está esquecido em alguma gaveta, preso no retrovisor do carro, enrolado no fundo de uma bolsa, sem que você se lembre há quanto tempo não o toca com oração verdadeira? Não existe julgamento aqui. Existe urgência. Porque o que o Padre Pio ensinou sobre essas três coisas que devem ser feitas com o rosário antes da Sexta-feira Santa pode mudar o que está acontecendo agora na sua vida, na saúde da sua família, nas portas que parecem fechadas, nos medos que não te deixam dormir. Esta mensagem não é para todos. Se você chegou até aqui, não foi por acidente, não foi o algoritmo, não foi o acaso. O Espírito Santo conhece o que você está carregando. E o Padre Pio, de onde ele está, intercede pelas almas que mais precisam. Se você está ouvindo isso agora, é porque algo em você foi chamado, porque alguém está pedindo ao céu que essa mensagem chegue até você antes que a Sexta-feira Santa passe. E se eu te disser que o Padre Pio revelou que o rosário, quando usado de uma maneira específica nos dias que antecedem a Sexta-feira Santa, possui um poder de proteção, cura e desbloqueio espiritual que vai muito além do que a maioria dos católicos jamais aprendeu, que existem três ações concretas, enraizadas na tradição mística da Igreja, que ele mesmo praticava e recomendava em voz baixa, quase como um segredo guardado para os que estavam prontos para receber, que esse ensinamento não está em qualquer livro de espiritualidade popular, não é ensinado em qualquer catequese comum, mas pertence à tradição viva dos grandes santos contemplativos que entenderam o que a paixão de Cristo realmente abre no mundo espiritual. Esse conhecimento está aqui, agora, para você. Mas antes, é preciso que você entenda quem era o Padre Pio diante da Semana Santa. Porque para ele, essa semana não era vivida como os outros. Era vivida com uma intensidade que beirava o insuportável. Desde jovem, quando os estigmas se manifestaram em seu corpo pela primeira vez, ele percebeu que havia uma ligação mística profunda entre a sua carne e a paixão de Cristo. Cada ano, ao se aproximar a Semana Santa, os seus estigmas sangravam mais. A dor aumentava. Ele mal conseguia celebrar a missa sem que o sangue escorresse pelas mãos. Os frades relataram que nas noites que antecediam a Sexta-feira Santa, o Padre Pio permanecia em oração por horas, às vezes em êxtase, às vezes em agonia espiritual, combatendo forças que nenhum dos outros conseguia ver. Você sente o peso dos últimos meses? Uma sensação de que algo está travado, de que as coisas não fluem, de que por mais que você ore, algo parece bloqueado. Uma inquietação que você não consegue nomear, um cansaço que vai além do físico, um medo que aparece sem motivo claro.
O Padre Pio diria que essas são sinais de que o inimigo está trabalhando. E diria também que a resposta está nas suas mãos, literalmente, na forma de um rosário. O que ele revelou sobre essas 3 práticas com o rosário antes da Sexta-feira Santa vai abrir seus olhos para uma dimensão da oração que vai transformar não apenas essa Semana Santa, mas tudo o que vem depois dela. Porque quando você aprende a usar o rosário da forma que os santos usavam, você não está apenas rezando, você está participando da vitória de Cristo na cruz. Antes de continuar, faça isso agora. Escreva nos comentários a palavra proteção. Esse gesto simples é uma declaração de fé. É você dizendo ao céu que está aqui, que está ouvindo, que está pronto para receber o que o Padre Pio tem a ensinar. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Cada vídeo que publicamos é uma mensagem que o Espírito Santo inspira para chegar até quem precisa. Não perca o que vem por aí. A revelação começa agora. A primeira coisa: purificar o rosário com água benta e ofertá-lo à paixão de Cristo. Existe uma diferença entre um rosário guardado e um rosário consagrado. O Padre Pio fazia questão de ensinar isso às almas que dirigia espiritualmente, especialmente nos dias que antecediam a Semana Santa. Ele dizia que um rosário tocado com indiferença, esquecido, sem intenção, sem amor, pode até ser rezado, mas não carrega o mesmo poder espiritual de um rosário que foi deliberadamente oferecido a Cristo, especialmente no tempo da sua paixão. A primeira coisa que o Padre Pio ensinava era um gesto simples, profundo e cheio de significado teológico. Antes da Sexta-feira Santa, tome o seu rosário nas mãos, leve-o até a água benta, molhe-o com consciência e, enquanto faz isso, diga em voz alta ou em silêncio uma oferta direta a Cristo crucificado. Não uma fórmula mágica, uma oferta de coração. Algo como: Senhor Jesus, eu te ofereço este rosário como instrumento da tua paixão. Que ele seja, a partir de hoje, uma arma de proteção e cura nas minhas mãos. Porque a água benta? Porque a água benta não é apenas água. É um sacramento da Igreja, abençoado com a autoridade sacerdotal, com o poder de repelir o mal e santificar o que toca. O Padre Pio tinha uma relação intensa com a água benta. Ele a utilizava constantemente, aspergindo os ambientes, os enfermos, as pessoas que chegavam até ele carregando opressões espirituais que muitas vezes nem elas mesmas conseguiam nomear. Quando perguntado por que usava tanta água benta, ele respondia com uma simplicidade que desarmava qualquer intelectualismo, porque o demônio foge dela como a cera foge do fogo. Mas há algo ainda mais profundo nesse gesto quando feito antes da Sexta-feira Santa, porque nesse dia a Igreja revive o momento em que o soldado abriu o lado de Cristo com a lança, e do seu coração aberto brotaram sangue e água. Os padres da Igreja sempre ensinaram que dessa água nasceu o batismo, que dessa água nasceu a purificação da humanidade. Quando você molha o seu rosário com água benta nos dias que antecedem esse memorial, você está espiritualmente conectando o seu rosário à água que brotou do coração de Cristo. Está dizendo ao céu que aquele objeto pertence ao mistério da redenção. O Padre Pio entendia que o rosário não é um amuleto, não é um talismã, é uma extensão da oração, e a oração é um encontro com uma pessoa, Jesus Cristo. E todo encontro verdadeiro com Cristo começa com uma purificação. Assim como ele lavou os pés dos discípulos antes de instituir a Eucaristia, antes de entregar seu corpo à morte, a prática de purificar o rosário é um gesto de disposição interior. É você preparando não apenas o objeto, mas o seu próprio coração para o que está prestes a receber. A pergunta que fica é esta:
Quando foi a última vez que você segurou o seu rosário com intenção deliberada, com consciência plena de que aquelas contas representam as chagas de Cristo, os mistérios da sua vida, a presença de sua mãe ao seu lado? Muitas vezes rezamos o rosário de forma automática, com a boca se movendo, enquanto a mente está em outro lugar. O Padre Pio dizia que isso ainda tem valor, porque a oração vocal tem seu poder próprio. Mas ele também dizia que quando a intenção do coração se une à palavra da boca, o céu se move de maneira diferente. Faça isso antes da Sexta-feira Santa. Pegue o seu rosário, leve até a água benta, ofereça-o a Cristo crucificado e sinta o peso daquele gesto. Porque o que parece pequeno aos olhos humanos pode ser imenso aos olhos de Deus. A segunda coisa, rezar os 7 mistérios da dor de Nossa Senhora. O Padre Pio tinha uma devoção a Nossa Senhora das Dores que ia além do comum. Para ele, Maria não era apenas a mãe de Deus, no sentido teológico abstrato. Era uma presença real, viva, ativa na sua vida cotidiana. Ele a via, conversava com ela, e em mais de uma ocasião, quando alguma alma chegava até ele em desespero, ele dizia simplesmente: reze os mistérios da dor. Nossa Senhora sabe o que é sofrer. Ela esteve ao pé da cruz. Ela é a única criatura humana que compreende completamente o que Cristo sentiu. A segunda coisa que o Padre Pio ensinava antes da Sexta-feira Santa era rezar os 7 mistérios dolorosos de Nossa Senhora, também chamados de coroa das 7 dores. Esses 7 mistérios contemplam as 7 grandes dores que Maria viveu ao longo da vida de Jesus. A profecia de Simeão, a fuga para o Egito, a perda do menino Jesus no templo, o encontro com Jesus carregando a cruz, a crucificação e morte de Cristo, a descida da cruz e o sepultamento. Esses mistérios não são apenas uma forma de oração, são uma escola de compaixão. Quando você os reza antes da Sexta-feira Santa, você está percorrendo com Maria o caminho que ela percorreu ao acompanhar o Filho desde o berço até a cruz. Está pedindo a ela que te ensine a carregar o que você está carregando. Está colocando nas mãos dela tudo o que pesa. A doença que não cede, a situação financeira que não melhora, o relacionamento que está destruído, o filho que se afastou da fé, o medo que te acorda no meio da noite. O Padre Pio dizia algo que tocava o coração de todos que o ouvia. Quando você reza com Maria, as suas próprias dores, elas se transformam. Não desaparecem imediatamente, mas recebem um sentido. E uma dor com sentido é completamente diferente de uma dor sem sentido. É a diferença entre o sofrimento que destrói e o sofrimento que purifica. Existe uma passagem bíblica que o Padre Pio citava frequentemente ao falar sobre essa devoção. João 19, 26 a 27. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. O Padre Pio explicava que nesse momento Jesus não estava apenas cuidando de sua mãe. Estava entregando sua mãe a toda a humanidade. Estava dizendo: ela sabe o que é a dor, vai até ela te receberá. Antes da Sexta-feira Santa, reserve um momento no silêncio da sua casa, de preferência à noite, quando os ruídos do dia diminuem e o coração fica mais disponível. Pegue o rosário que você purificou na primeira prática. Sente-se, respire e reze os 7 mistérios das dores de Nossa Senhora com vagar, pensando em cada mistério, deixando que cada dor de Maria ecoe na sua dor particular. Não tenha pressa, não olhe para o relógio. Deixe que essa oração faça o que só a presença de Maria pode fazer: transformar o choro em força. O que você vai sentir depois dessa oração é difícil de descrever com palavras. Mas muitas almas que seguiram esse ensinamento do Padre Pio relataram uma paz que não conseguiam explicar. Uma leveza que chegava sem avisar.
como se um peso que nem sabiam que carregavam tivesse sido silenciosamente retirado. A terceira coisa, selar a casa e a família com o rosário na noite da Sexta-feira Santa. A terceira prática é a mais poderosa, e é também a que o Padre Pio guardava com mais cuidado, compartilhando apenas com aqueles que demonstravam verdadeira disposição espiritual para recebê-la. Na noite da Sexta-feira Santa, depois das celebrações litúrgicas, quando o silêncio toma conta do lar, o Padre Pio ensinava que o fiel deve percorrer a própria casa em oração, rosário nas mãos, pedindo a Cristo crucificado que cele cada ambiente com o poder da sua paixão. Não é um ritual, não é magia, é uma declaração de fé. É o chefe ou a mãe de família assumindo a posição sacerdotal que o batismo lhe conferiu e dizendo ao inimigo: esta casa pertence a Cristo. Este lar foi comprado pelo seu sangue. Aqui o mal não tem autoridade. O Padre Pio fundamentava esse ensinamento na memória da Páscoa do Antigo Testamento, que prefigura a Páscoa de Cristo. No livro do Êxodo, capítulo 12, Deus ordenou que os israelitas marcassem as ombreiras das suas portas com o sangue do cordeiro, para que o anjo da morte passasse por cima das casas assim marcadas. O Padre Pio dizia: o sangue do cordeiro do Antigo Testamento era uma sombra. O sangue de Cristo na cruz é a realidade, e o rosário rezado com fé é a forma que temos de aplicar esse sangue sobre os umbrais da nossa casa. Como fazer isso concretamente? Na noite da Sexta-feira Santa, após as celebrações, pegue o seu rosário, acenda uma vela se possível e comece pela porta da frente. Faça o sinal da cruz. Reze uma Ave Maria pedindo proteção para todos que entram e saem por aquela porta. Em seguida, percorra os quartos, a cozinha, os ambientes onde sua família vive e dorme. Em cada um, pare por alguns segundos, reze uma Ave Maria e diga em voz baixa: que o sangue de Cristo cubra este lugar e que nenhuma força do mal tenha aqui entrada ou poder. Finalize no centro da casa, ajoelhe-se se conseguir e ofereça toda a família a Cristo crucificado e a proteção de Nossa Senhora. O Padre Pio entendia que o lar é um campo de batalha espiritual, que o inimigo não ataca apenas as pessoas individualmente, mas os lares, as famílias, os relacionamentos, a paz doméstica. E que a melhor defesa não é o conhecimento teológico sofisticado, mas a oração simples e fiel, feita com o coração de uma mãe que ama os filhos, de uma esposa que deseja o bem do marido, de uma filha que intercede pelos pais. Quando você percorre a sua casa com o rosário na noite da Sexta-feira Santa, você não está apenas fazendo um gesto devocional. Você está participando do mistério da redenção. Você está dizendo que acredita no poder da cruz. E o Padre Pio garantia, com toda a autoridade da sua experiência mística: onde o rosário é rezado com fé, o inimigo não pode permanecer. O Padre Pio dizia que a maioria das pessoas sofre não por falta de fé, mas por falta de ação. Elas acreditam, mas não fazem. Rezam, mas sem intenção. Carregam o rosário, mas não o usam como arma. E o inimigo aproveita exatamente esse espaço entre a fé que existe no coração e a prática que nunca acontece. Você acabou de receber 3 ensinamentos que o Padre Pio guardava para as almas verdadeiramente dispostas: purificar o rosário com água benta e oferecê-lo a Cristo, rezar os 7 mistérios das dores de Nossa Senhora antes da Sexta-feira Santa e selar a casa e a família com o rosário na noite desse dia sagrado. Esses 3 gestos feitos com fé e continuidade criam uma proteção espiritual real sobre a sua vida e sobre todos que você ama. Ele dizia também: não espere sentir antes de agir. Haja primeiro. O sentimento vem depois. A fé não é emoção, é movimento. É você se levantando, pegando o rosário, colocando água benta nas mãos e dizendo ao céu: estou aqui, estou disponível, estou confiando.
A promessa espiritual que o Padre Pio deixou sobre essas práticas é simples e poderosa. Quem honra a paixão de Cristo com oração concreta e fiel durante a Semana Santa, abre uma porta de graça que permanece aberta muito além desses dias. As bênçãos que chegam depois não são coincidência. São fruto. Faça a sua parte, o céu fará o resto. Agora eu te faço um convite. Não é uma sugestão, é um desafio espiritual. E o Padre Pio dizia que os desafios espirituais assumidos com seriedade são respondidos pelo céu com uma generosidade que ultrapassa tudo o que pedimos ou imaginamos. O desafio é este. Durante os 3 dias que antecedem a Sexta-feira Santa, você vai rezar o rosário com uma intenção específica e concreta, aquela situação que mais pesa no seu coração agora. Seja uma doença, uma crise financeira, um filho afastado, um medo que não passa, uma bênção que parece travada. Você vai nomear essa intenção antes de começar cada rosário. Vai dizê-la em voz alta, com coragem, como quem deposita um fardo nas mãos de alguém que pode carregar. No primeiro dia, reze um terço oferecido a Cristo crucificado, pedindo que Ele quebre qualquer corrente espiritual que esteja impedindo a graça de chegar até você. No segundo dia, reze os 7 mistérios das dores de Nossa Senhora, colocando nas mãos dela aquela intenção como uma criança que entrega à mãe o que não consegue resolver sozinha. No terceiro dia, que será a véspera ou o próprio dia da Sexta-feira Santa, percorra a sua casa com o rosário nas mãos, cele cada ambiente e termine ajoelhada diante de uma imagem de Cristo ou de Nossa Senhora, oferecendo à família inteira a proteção do sangue de Cristo. O Padre Pio praticava um recolhimento profundo nos dias da paixão. Ele reduzia as palavras, aumentava o silêncio e deixava que a oração ocupasse o espaço que normalmente é preenchido por distrações. Faça o mesmo que por alguns minutos. Desligue o ruído, feche uma porta, segure o rosário e ore. A recompensa espiritual prometida por essa prática não é minha palavra. É a palavra de quem passou décadas intercedendo por almas do confessionário de San Giovanni Rotondo, de quem viu curas, reconciliações, libertações e transformações que a medicina e a psicologia não conseguiam explicar. O Padre Pio via o que acontecia quando uma alma se dispunha de verdade. E ele dizia, Deus não se deixa vencer em generosidade. Se você aceita este desafio, escreva nos comentários, aceito. Esse gesto é uma aliança. É você declarando ao céu que está pronto para receber o que a paixão de Cristo quer derramar sobre a sua vida. Agora eu te faço um convite. Não é uma sugestão, é um desafio espiritual. E o Padre Pio dizia que os desafios espirituais assumidos com seriedade são respondidos pelo céu com uma generosidade que ultrapassa tudo o que pedimos ou imaginamos. O desafio é este. Durante os 3 dias que antecedem a Sexta-feira Santa, você vai rezar o rosário com uma intenção específica e concreta. Aquela situação que mais pesa no seu coração agora, seja uma doença, uma crise financeira, um filho afastado, um medo que não passa, uma bênção que parece travada. Você vai nomear essa intenção antes de começar cada rosário. Vai dizê-la em voz alta, com coragem, como quem deposita um fardo nas mãos de alguém que pode carregar. No primeiro dia, reze um terço oferecido a Cristo crucificado, pedindo que Ele quebre qualquer corrente espiritual que esteja impedindo a graça de chegar até você. No segundo dia, reze os 7 mistérios das dores de Nossa Senhora, colocando nas mãos dela aquela intenção como uma criança que entrega à mãe o que não consegue resolver sozinha. No terceiro dia, que será a véspera ou o próprio dia da Sexta-feira Santa, percorra a sua casa com o rosário nas mãos, cele cada ambiente e termine ajoelhada diante de uma imagem de Cristo ou de Nossa Senhora, oferecendo à família inteira a proteção do sangue de Cristo. O Padre Pio praticava um recolhimento profundo nos dias da paixão. Ele reduzia as palavras,
aumentava o silêncio e deixava que a oração ocupasse o espaço que normalmente é preenchido por distrações. Faça o mesmo, mesmo que por alguns minutos. Desligue o ruído, feche uma porta, segure o rosário e ore. A recompensa espiritual prometida por essa prática não é minha palavra. É a palavra de quem passou décadas intercedendo por almas do confessionário de San Giovanni Rotondo, de quem viu curas, reconciliações, libertações e transformações que a medicina e a psicologia não conseguiam explicar. O Padre Pio via o que acontecia quando uma alma se dispunha de verdade. E ele dizia: Deus não se deixa vencer em generosidade. Se você aceita este desafio, escreva nos comentários: aceito. Esse gesto é uma aliança. É você declarando ao céu que está pronto para receber o que a paixão de Cristo quer derramar sobre a sua vida. Chegamos ao momento mais sagrado deste vídeo. Eu te peço que, se puder, pare tudo o que está fazendo. Se estiver em movimento, encontre um lugar de silêncio assim que puder e volte até aqui. Porque o que vem agora não é apenas uma oração. É um encontro. Segure o seu rosário nas mãos, sinta o peso dele, sinta as contas entre os dedos e respire fundo. Deixe o silêncio pousar sobre você por alguns segundos. Você não está sozinha. O Padre Pio está intercedendo. Nossa Senhora está ao seu lado. E Cristo crucificado, que morreu por você naquela Sexta-feira Santa, há 2000 anos, continua morrendo de amor por você agora. Ore comigo. Senhor Jesus Cristo, eu venho diante de Ti com o meu rosário nas mãos e o meu coração aberto. Eu sei que não mereço a grandeza da Tua misericórdia, mas sei também que Tu não vieste para os saudáveis, mas para os enfermos. Não vieste para os fortes, mas para os que estão no limite das forças. Eu estou aqui, Senhor, com tudo o que carrego, com tudo o que me pesa, com tudo o que não consigo resolver sozinha. Pai Pio, Tu que conheceste o peso da cruz na própria carne, Tu que sangraste com Cristo e nunca recuaste, intercede por mim agora. Leva ao coração de Jesus esta minha oração, este meu cansaço, este meu medo, esta minha esperança, que às vezes vacila, mas que se recusa a morrer. Pede a Ele que olhe para a minha família com misericórdia, que cure o que está doente, que restaure o que está quebrado, que abra o que está fechado, que afaste de mim e dos meus filhos qualquer força que não venha da luz. Nossa Senhora das Dores, Tu que ficaste de pé ao pé da cruz quando todos fugiram, Tu que não abandonaste o filho mesmo quando tudo parecia perdido, ensina-me essa coragem. Ensina-me a ficar de pé quando tudo em mim quer cair. Toma este rosário que seguro nas mãos e oferece-o ao coração do Teu Filho como minha declaração de fé. Que cada conta rezada com amor seja uma pedra lançada contra o inimigo. Que cada Ave Maria dita com o coração seja uma barreira de luz ao redor da minha casa. Senhor Jesus, na Sexta-feira Santa Tu disseste, está consumado. E com essas palavras, o poder do mal foi quebrado para sempre. Eu creio nisso, eu confio nisso. E hoje, diante de tudo o que enfrento, eu declaro que a Tua vitória é também a minha vitória. Que o Teu sangue derramado cobre a minha vida, a minha saúde, as minhas finanças, os meus relacionamentos, os meus sonhos, o meu lar. Que esta Sexta-feira Santa seja um marco na minha história. Que o que estava morto ressuscite. Que o que estava preso seja libertado. Que o que estava escuro receba luz. Amém. Nossa Senhora das Dores, intercede por nós. Jesus crucificado, tem misericórdia de nós. Que esta Semana Santa seja diferente para você. Que o rosário nas suas mãos seja mais do que um objeto. Que ele seja o fio que te conecta ao céu, a arma que te protege no combate e o sinal visível de uma fé que nada consegue apagar. O Padre Pio passou a vida inteira dizendo que as almas que persistem na oração nunca são abandonadas. Você persiste, e isso já é muito. Que Deus te abençoe, te cure e te guarde. Até o próximo vídeo.